Bom dia, bom dia. Cara, sempre perfeita. Daqui a pouquinho a gente começa. Galera, já pegou o seu hype drink aí, que a gente hoje vai bombar essa nossa live hoje. Vai ter conteúdo demais. Eu já tô aqui ó, com papel. Eu tenho meu bloquinho aqui, que ele é inseparável. Bloquinho, papel e caneta. Que hoje vai ser uma live muito abençoada. Se prepare. A gente começa... Essa música aqui, eu tava pensando agora na trajetória da Giovana e do Peçanha, né? Porra, tanta coisa aconteceu na vida deles no último ano, na verdade, e tem muito mais coisas que vão acontecer, gente, nos próximos anos. Se preparem, tomem posse disso, porque tem muita coisa boa aí. A gente começa sempre com um versículo bíblico, independente de religião. E eu queria falar um pouquinho sobre realidade da fé. Às vezes a gente perde a oportunidade do que está acontecendo na nossa vida, que às vezes a gente fica viajando na maionese em vez de aproveitar o que a gente tem aqui, na verdade, na nossa mão, o nosso controle, tá? E o versículo bíblico hoje está lá no início da Bíblia, em Números, tá? Números 13, 32, que diz o seguinte: E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra para que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que mora nela são homens de grande estatura. Só para você saber mais ou menos, no finalzinho ali da caminhada de Moisés, né? Ele pegou lá e pegou as 12 tribos de Israel e não pegou lá um Zé Miguel da vida lá, não. Ele pegou de milionário para cima lá e falou assim, ó, vocês aí, meu irmão, que são os líderes desse negócio, é vocês que vão lá espiar a terra para onde a gente vai viver para sempre, a nossa terra prometida. E o que é importante a gente entender com esse texto bíblico? Eu não sei não, mas às vezes você já experimentou, né? Às vezes começa o dia mal, né? Vai sair da cama, cada uma topada com o pé ali na cama e o dedo tá inchado. E aí você vai correr de manhã. Agora eu encontrei com um cara no elevador, agora o cara... ontem eu fui correr, cara, eu fui sem meia, meu pé deu calo para tudo enquanto é lado. E aí o cara começa a reclamar de manhã das coisas ruins que acontecem com ele. E eu não sei se você já parou para pensar, mas pessoas negativas, elas se tornam imã. Quando um negócio ruim começa a acontecer, vem uma série. Um atrás do outro, o problema só vai aumentando um em cima do outro. E quando a gente coloca assim, o foco, né, uma lente de aumento em um determinado problema, as coisas só pioram, só aumentam as dificuldades. E aí a gente perde a oportunidade de ver Deus crescer na gente. Porque Deus usa a gente. Certamente Deus vai usar hoje o Peçanha para falar coisas para a gente, que às vezes você está aí agarrado num lugar, está ancorado, e às vezes você vai pegar uma dica dele. Ou alguém vai escrever uma coisa nos comentários aqui, você vai sair daqui muito mais forte. Quando a gente não confia em Deus, né, e está ali muito negativo, reclamando, murmurando o tempo todo, gente, quem murmura não vai para lugar nenhum. Wellington, você tem problema? Estou assim, se vocês quiserem eu passo algum para vocês, inclusive. Mas
eu vou contornando todos, um atrás do outro, tentando saber que cada dia vai ser melhor que o outro. Quando a gente não permite essa crença, né, que o futuro vai ser melhor, o que acontece é que a gente vai ficando ancorado, a gente vai ficando preso. Nessa passagem bíblica agora, né, foram 12 pessoas lá, os 12 líderes, cara. Não foi qualquer um que foi lá espiar aquela terra prometida. Foram 12 líderes, só que 10 só viram problemas, 10 só viram dificuldades, 10 só viram que tinha coisa boa, mas também tinha muito mais coisa ruim, né? E qual foi o resultado? É que aqueles 10 não entraram na terra prometida. Eles morreram antes, né? E pessoas vitoriosas, aqui na Herbalife principalmente, em qualquer área da vida, mas aqui na Herbalife principalmente, pessoas vitoriosas são mais ou menos como Caleb e Josué. Eles viram os problemas, eles não negaram que tinham gigantes lá, que tinham desafios lá, mas eles acreditaram no seguinte: opa, os desafios existem, mas nós e Deus somos maioria. Então, meu convite para você hoje, eu queria que você entendesse nessa manhã, agora, se a gente quer conquistar, a gente não vai conquistar no dia a dia as coisas apenas pelo nosso braço, pela nossa força. É fundamental a gente fazer a nossa parte. Deus já colocou o chão, nós temos que dar os nossos passos, mas a gente tem que entender que é pela fé, né? Galera, eu quero que você entenda, quando você manda um aviãozinho aqui, pode ir para qualquer pessoa, ou um aviãozinho pode ir para um futuro presidente da Herbalife, sabia? A gente não está, não é o nosso controle quem vai receber lá na hora, o que a pessoa vai fazer com o convite. Mas mandar o convite, mandar o aviãozinho, esse é o papel meu e seu. Então, só para a gente ir finalizando, quando a gente age com fé de verdade, os horizontes, eles ampliam. A gente começa a ter acesso a oportunidades que até então pareciam inalcançáveis. Eu quero que você entenda que quando você entrega um convite, eu não sei na mão de quem que ele vai parar. Pode ser que essa pessoa passe para alguém, que passa para alguém, e vai chegar alguém na sua vida que vai mudar a sua vida completamente. Uma coisa eu posso te garantir: a confiança que a gente tem em Deus, ele derrota qualquer medo que a gente tem. As impossibilidades que aparecem para a gente na nossa vida, aí isso é impossível, começam a se tornar possíveis. Então eu queria que você saísse dessa live aqui hoje muito mais forte. Eu quero que você entenda que as crises que aparecem na sua vida, elas podem ser transformadas em oportunidade se você transformar essa crença, às vezes pequena, transformar ela, quem sabe, numa grande visão, você enxergar longe, ter metas claras. Eu queria que você decidisse hoje. Você pode ser igual os 10 espias que viram só coisas negativas, ou você pode ser como Caleb e Josué, que viram oportunidades. Enxergaram não pela vista de hoje, mas pela visão de fé. Às vezes a gente fica vendo pela vista com o que está acontecendo na nossa vida hoje, e às vezes as coisas não estão boas. Mas quando a gente vê pela fé, galera, a Herbalife acabou de fazer uma parceria agora com o Eric Worre, o cara que escreveu o livro GoPro. Imagina bem o que não vai trazer de conteúdo para a gente agora. Então eu queria que você saísse dessa live hoje entendendo só. Às vezes a sua situação está ruim, mas quando você tem fé, isso pode mudar completamente. Para quem tem fé em Deus, meu irmão, o impossível é temporário. Nós vamos partir para cima, que eu estou entusiasmado demais. Hoje é a nossa live de número 1022. Galera, é live pra caramba. Eu não conheço ninguém que fez 1022 lives, mas eu estou entusiasmado, não com o que está acontecendo, mas com o que vai acontecer daqui para frente. Se preparem. A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui para o Peçanha. E a frase do dia é, anota aí para você que gosta da frase do dia, escreva nos comentários. A frase do dia é: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Busque seu último limite e dê o seu melhor. Então, ou seja, não tem como a gente querer ser bem-sucedido se a gente não dedicar, não ter consistência, persistência. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir aqui do Peçanha, depois a gente vai marcar aqui com a Giovana também, e não foi diferente. Dedicação, persistência, consistência, deram o melhor deles, colocaram, se expuseram, fizeram no limite. Então é assim que a gente vai começar essa live hoje com o pé direito. Hoje a gente tem aqui Júnior Peçanha, o mais novo membro da equipe de milionário da Herbalife. Eu acho que todo mundo tem que chegar à presidência, mas eu gosto do nome milionário. É um nome poderoso, sabia? Milionário. Altamente produtivo. E primeira vez aqui na nossa live. Júnior, brigadão, cara. Que Deus abençoe você e a Giovana. Sejam bem-vindos nessa live. E a gente já começa logo com perguntas de recrutamento. Fala pra gente aí. Galera, presta atenção, hein? Porque se tem alguém que está na produção no Brasil hoje e pode inspirar a gente, está aqui nessa live hoje. Então, papel e caneta na mão, dá um foco que agora
deixa as distrações de lado e concentre aqui. É 1 hora que nós vamos trazer muito conteúdo aqui hoje. Fala pra gente insatisfações de quando a Herbalife apareceu na sua vida. E aí, Wellington, bom dia, fera. Bom dia, Obrigado, meu obrigado irmão. pelo Obrigado, hein? convite. Obrigado pelo convite aqui, cara. Muito lisonjeado estar aqui. Pouco tempo atrás, era eu que estava lá no fundo da sala vendo pessoas como você no microfone e transformaram a minha vida da Giovana, gratidão. E agora poder devolver tudo que a Herbalife fez pela gente até o momento é surreal essa troca que a gente pode fazer dentro dessa empresa aqui. Obrigado mesmo, cara. Meu amigo, vamos lá. A insatisfação que eu tinha na época é assim, existiam várias, né? Existem as maiores e existem várias. Mas uma das maiores é o seguinte, era o rumo que eu estava indo. Eu vejo que as pessoas hoje vivem e não sabe para onde vai, ela está querendo só R$ 500 a mais, ela não tem um propósito maior. Cara, por que que eu estou aqui? Por que que eu estou aqui nessa viagem que ela vai acabar 1 hora, né? Então ela quer um emprego com 500, eu não tenho nada contra isso, mas eu acredito que a gente veio aqui para construir algo grande, não só tá de passagem, né? Sim. Então, a minha maior insatisfação é o rumo para onde eu estava indo, né? Eu percebi com 30 anos de idade, eu ganhava uma grana boa no mercado tradicional. Bom, boa depende para quem, né? Sim, né? Comparado a quê? Comparada a quê? Essa é a pergunta-chave. Mas eu vi que a primeira coisa, assim, de forma, como é que eu posso falar? Naquele momento era o estilo de vida. E eu percebi que o meu plano, ele não ia me dar estilo de vida. Ele só ia me dar talvez um pouquinho de dinheiro a mais para me pagar a conta, viver, morrer e depois acabou, não tem mais nada. E eu não queria esse plano para mim. Então, esse é o que estava na minha cabeça. Tinha uma outra satisfação também que na época eu não era casado com Giovana, ela era minha namorada, e ela trabalhava com família e não tinha rendimentos, né? Pegar quem já trabalhou com dinheiro com família, sabe? Dá R$ 100 aí, mãe. Pra que você quer R$ 100 e tal? Exatamente. Então, eu queria R$ 1.000 para minha namorada e estava buscando algo. Quando eu parei e escutei sobre a Herbalife, eu vi que não era algo só para R$ 1.000 para ela. Era Sim. justamente para mudar o rumo para onde eu estava indo. Tem gente, amigos meus, fazendo transição de carreira hoje, com 35, 40, 45 anos, fazendo uma nova faculdade, fazendo um novo curso, pagando mais 4 anos, mas não procurar algo que pode estar do lado dele, que pode transformar a vida financeira dele em todas as áreas. Quando você compara aquela vida que você tinha como empresário, tá? Giovana trabalhando como família. E quando você hoje vê a vida dos clientes que vocês têm, que são empresários, comerciantes ou trabalham com família, quais são as grandes vantagens que a Herbalife proporcionou para você ou conquistas que no tradicional geralmente não se consegue? Se eu for comparar a parte comercial do comércio, saúde mental, cara, isso é impagável. O nível de estresse, de ambiente pesado, de cobrança, e aí tem tudo, né? Para quem não é comerciante, talvez não vai entender muito bem, mas para quem já tem empresa, tem um CNPJ aberto, ele sabe de passivo trabalhista, direito trabalhista, receita estadual, receita federal, segurança, assalto, o cliente, eu trabalhava com eletrônico, então tem uma grande, 12 meses que eu preciso escutar esse cara. Cara, era a minha saúde mental, eu era tipo assim, como comerciante, era o cara que eu dormia e acordava com os problemas na cabeça, entende? Fim de Sim. semana, feriado, e o funcionário, querendo ou não, ele só leva para casa, 18 horas acabou, ele vai para casa dele viver a vida dele. E o empresário ainda vive a empresa, os problemas da empresa, que são muitos, né? Então, assim, a grande diferença foi a saúde mental que eu conquistei aqui dentro da Herbalife, que é um ambiente totalmente saudável em todas as áreas. A gente fala muito de usar a suplementação, né? De ter esse estilo de vida ativo e saudável, mas essa saúde mental não tem preço. Essa é a total monstruosa diferença. Muita gente acha que. Muita gente foca muito só no produto, do resultado do produto da Herbalife, outras pessoas já focam no resultado do negócio. Para mim, pensar isso, se você me perguntasse, fala Herbalife para mim. Para mim, Herbalife é estilo de vida, sabia, cara?
É assim, não tem nada igual comparado com nada. Wellington, tem trabalho? Tem muito trabalho. Daqui a 10 anos não tem mais trabalho do que hoje ainda, inclusive, tá? Inclusive, se você quiser trabalhar 24 horas, você trabalha, né? Se você estiver dentro do avião, você está de férias. Você está de férias de bota ou tomando o seu chá na praia, lá no Havaí, alguém te pergunta, ah, não, eu não vou vender, não vou tocar no Havaí. Você acaba vendendo, né? Isso é uma doença Eu boa que a gente tem. tenho uma linha de equipe mundial que a Giovana estava com um bottom no biquíni e eu com a shakeira da Herbalife de 1 litro. Tem uma linha de equipe mundial que ela fez 6 pesos abaixo e ela, o gatilho dela foi o bottom no biquíni, na praia, num Ô, domingo. Peçanha, e deve ter gente que deve ter visto aquele bottom, deve ter pensado assim, ô mico, né? Deve ter pensado. Agora não sabe o que aquele bottom gerou, na verdade. As, Exatamente. as pessoas não têm ideia de que um bottom, um panfleto, um adesivo no carro pode trazer resultado. Antes da gente começar a entrar na pauleira de perguntas aqui, fala pra gente, cara, eu tô aqui, ó, tô arrepiado de fazer essa pergunta pra você agora. O que significa ter chegado à equipe de milionários? Caraca, Wellington, para quem faz parte desse negócio, chegar à equipe de milionários, assim, não tem outra definição a não ser um sonho. Porque quando você entra as primeiras vezes na sala, não tem jeito. Quem entrou as primeiras vezes na sala só tem dois lugares que ele queria chegar rapidamente. Ou era Guedes, ou era presidente, né? E aí você vai aprendendo sobre o negócio e vai vendo as pessoas se qualificando, equipes de milionários, e você se pergunta, caraca, X mil pontos, X pessoas. Cara, hoje eu estou aqui com zero, que eu fiquei 1 ano sem trazer ninguém para o negócio. Meu primeiro ano a gente não trouxe ninguém, nenhum consultor supervisor para o negócio. E aí você se pergunta, cara, será que isso é para mim? Então, 7 anos e meio depois é uma afirmação da promessa que a Herbalife faz para a gente, que olha, se você fizer isso, se você ler os livros, se você estar nas salas, se você falar com as pessoas, a sua hora vai chegar. E então é isso, realização de um sonho, uma afirmação de uma promessa que foi dedicada a ela dos 7 anos e meio. Galera, o Peçanha falou que no primeiro ano ele não fez nada, né? Deixa eu dar um depoimento aqui. Às vezes vai ajudar alguém que está nessa live agora que esse ano, agora em janeiro, não se requalificou como supervisor, tá? Anota aí. No meu primeiro ano de Herbalife, eu não me requalifiquei como supervisor. Eu perdi a minha supervisão e em janeiro eu fiz a supervisão de novo e hoje estou aqui como presidente da Herbalife. Então, meu irmão, se você está passando alguma coisa parecida com isso, tem salvação para nós. Tô animado. Peçanha, vamos começar a trabalhar, cara. Eu acho que tá na hora da gente pegar aqui essa galera. Galera, 164 pessoas na live, 7h15. Vamos bater 200 pessoas nessa live antes de 7h30 para a gente criar logo um mutirão. Depois a gente passa para 250. Então, mete o dedo no aviãozinho aí, que hoje nós temos aqui membro da equipe de milionários, um dos próximos presidentes da Herbalife, Júnior Peçanha, que tá na pegada. Então, mete o dedo no aviãozinho aí. Fala para mim, o que foi definitivo para você e Giovana falar assim, não, agora sim, agora a gente vai partir para cima e vamos nos qualificar a equipe de milionários? Olha, Wellington, na verdade é um conjunto de fatores. O trabalho ele já vinha sendo feito, né? Acho que faltava um ajuste fino. O trabalho já vinha sendo feito de construção de royalties, de atrair pessoas e tal. Agora, se eu pegar aí os últimos 6 meses, o que fez total diferença, a gente iniciou um grupo de foco com o nosso time, onde que a gente pudesse desenvolver, porque se você ouvir o nosso mestre Jim, né, o Jim Rohn, ele fala, seja valioso para o mercado, né? Então, a minha maior intenção nos últimos 6 meses foi tornar o nosso time mais valioso para o mercado. Então, a gente passou a estudar alguns livros nesse grupo de foco e ter encontros semanais só de pessoas que realmente estavam a fim de fazer aquilo e criamos mini tarefas diárias para essas pessoas. E toda semana eles expõem como é que foi criar essas tarefas, o resultado delas, etc. E essa parte do desenvolvimento pessoal. E que se as coisas não estão bem dentro, não reflete fora. Então, esses 6 meses... Você pode detalhar para mim, cara, esse grupo de foco de vocês? Que dia da semana, quanto tempo, era pelo Zoom, como é a tarefa, quem participava, você chamava todo mundo ou escolhia alguém, como era isso na prática? Olha, o nosso negócio aqui, ele é bastante local. Acho que se eu pegar um raio de 50 quilômetros, 5 cidades em
volta aqui, quem conhece o Espírito Santo, a Grande Vitória, entende. É Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e tal. Então, a gente fez questão que fosse presencial. Ok. Eu ainda acredito, primeiro, que depois da mídia social, isso se perdeu, esse afeto, esse toque e tal, e isso está, inclusive, está adoecendo a humanidade. E a segunda coisa, que eu já tenho lido bastante sobre isso, cada vez mais isso vai fazer falta. Só que nós da Herbalife somos isso. Amizade, companheirismo, uma troca, esse calor, entendeu? Então, o que que eu fiz? Ó, pessoal, eu sei que cada um tem o seu horário e tal, a gente tentou adaptar, eu peguei 3 linhas que tinha linhas fundas e trabalhei o grupo de foco com cada uma e todas as lateralidades nossas, a gente juntou tudo. Então, eu tinha 4 dias da semana com grupos em média de 10 a 25 pessoas que eu Calma, 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 desenvolvia calma. Não era uma reunião de grupo de foco, não, eram 4 É, reuniões? porque o meu mentor trouxe para mim o seguinte, ó, se você passar de 15 a 20, vai ficar difícil você fazer esse acompanhamento bem feito. É a primeira coisa. Tá. E como eu tinha muita gente interessada, tinha mais de 50 pessoas, então eu meio que dei uma separada, entendeu? Tá. Então eu criei, nada mudou, era a mesma coisa. Só que eu precisava de trabalhar esse grupo que tem 14 pessoas, esse grupo que tinha 19, esse grupo, esse outro que tinha 11, esse grupo, entendeu? Ok. Então Ficou você uma... pegava uma linha num dia, outra linha num dia e depois os perdidinhos ali de outro dia. Exato, exato. Tá. Na verdade, E é speed... Pode falar, tá, qual pode perguntar. que é o dia qual que é o horário geralmente que não dá para agregar todo mundo e qual que é ali a rotininha ali, a Então, esteirinha ali? querendo ou não, a maioria das pessoas era que faziam em tempo integral, porque é difícil você juntar todo mundo, né? Então era 3 horas da tarde, que era o horário aqui que ainda a maioria da galera ainda tem um espaço que fecha no almoço e retorna à tarde, né? Alterne os 2 horários, então 3 horas da tarde era a maioria dos grupos. Aí tinha um grupo que inclusive que era o maior, que era melhor para eles no sábado, 3 horas da tarde. Então esse grupo foi no sábado, 3 horas da tarde. Então era, se eu não me engano, era segunda, terça e quarta e sábado. Ok. E aí, com o tempo, isso vai diminuindo, né? Sim. Porque tem uma regra. A pessoa que faltou uma vez, ela justifica. Na segunda, ela já está fora do grupo. Opa, gostei. Entende? É para quem realmente está levando a sério o negócio. E aí, como vai diminuindo, chegou no fim que a gente criou um só. E aí é uma troca muito legal, que aí um supervisor ou um consultor vê uma equipe mundial expondo suas falhas, uma equipe mundial de outra linha treinando um consultor ou uma equipe mundial de outra linha, passando a visão dele sobre aquele livro, ou como que ele está desenvolvendo aquelas tarefinhas A diárias. rotina lá como que era? 3 horas chegava e era o quê? A gente já chegava e fala, começava em ponto, entendeu? Se estivesse atrasado ou não, já começava sem a pessoa. É para quem é disciplinado, é grupo de foco. Então não tinha desculpa, tá? E aí todo mundo lia 27 páginas do livro por semana. É coisa assim ridícula, falando ao pé da letra, porque qualquer um pode fazer isso. É tanto que tinha pessoas que falam, posso ler tudo num dia só? Eu falo, pode. Posso ler mais? Pode. Mas para aquela pessoa que não tinha um hábito de leitura, era 4 páginas por dia. Então era de 7 dias a gente se encontrava. Então 4 páginas por dia. Era o que a pessoa tinha que ler. Então, quando as pessoas chegavam, a gente fala, ô Hélio, fala para mim, o que você achou desse primeiro capítulo, essa primeira semana do livro, o que mais te impactou? E aí as pessoas começaram a expor o que mais impactou ela, o que ela gostava mais, o que ela enxergou nela, cara, eu fazia isso aqui tudo errado, esse livro mudou minha semana já, e etc e tal. E no fim eu também dava o meu parecer, porque eu estudava o mesmo livro, e dava o meu parecer para todo mundo. A partir disso... Se tivesse 14, os 14 falavam. Sempre tem um que não fala, né? Ok. Mas normalmente a gente percebe, com a experiência que a gente tem, né, Wellington? Aquela pessoa que tem umas maiores travas. E é ela que a gente quer mostrar, abrir. A maioria das vezes, quando esse supervisor, falava algo, o próprio equipe mundial da linha ascendente dela direcionava ela na mesma hora. Era muito legal essa troca. E aí, acabava aí, sei lá, 40, 45 minutos, aí entrava no tema das tarefas diárias, entendeu? Cara, qual é a sua dificuldade? Ah, não consegui fazer os 50 convites. Qual é a sua dificuldade? Ah, meu filho, tempo.
Ah, vergonha. Aí sempre tinha uma outra pessoa no grupo e que não era eu, e que não era o que eu buscava, que falava, cara, eu também tenho 2 filhos, eu faço assim, 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 Show. assado. Então essa troca era muito legal, do que as pessoas veem só, às vezes, o Júnior e a Giovana trazendo uma realidade, ele vê um supervisor, uma equipe mundial trazendo uma solução. Essa era muito legal no grupo de foco. E aí foi 2 planos de 90 dias. Ok, beleza. E aí, pode dar uma ideia. Galera, batemos 200 pessoas, show 720, 200 pessoas. Agora vamos criar um. Ô, Júnior, qual foi a última? É normal, galera, eu acho muito legal isso aqui na Herbalife. Não é normal alguém ficar treinando de um negócio, né? Às vezes você tem lives aí que fala de tudo da vida, mas um negócio específico igual o nosso, 7 horas da manhã, ter 200 pessoas. Então, eu me entusiasmo com isso, cara, com a disciplina do distribuidor da Herbalife, a vontade de crescer, de aprender. Então, parabéns para você estar aqui logo 7 horas da manhã aprendendo. Quais eram as tarefas básicas, as principais? Cara, eu não vou lembrar de todas Sim, agora, mas mas tinha o principais. convite online. Quem trabalha em tempo parcial convidava para o desafio, o transformação. Quem tinha espaço, convidava para o espaço. Então, não tinha desculpa. Dependendo da ferramenta da pessoa, ela faz o trabalho. Então, convite online, interações online, convite de rua, com panfleto, para o espaço, as 4 páginas do livro, uma apresentação de negócio por semana e eu acho que tinha que trazer impulsionamento. Esse era opcional, era, acho que se não me engano, R$ 5, R$ 6 por dia, que é o mínimo, né? Que o Instagram, que a pessoa pode fazer, eu acho que é $1 por dia. Sim. Então, cada um fazia nessa parte do impulsionamento, cada um dentro da sua realidade O que é pessoal. uma blogueira semanal? Uma blogueira semanal é a pessoa que tem mais de 3 mil seguidores, que tem um perfil parecido com o seu avatar. Ah, se você tem 50 anos, pega alguém influenciador que tem a média de 50 anos. Você tem 25, alguém influenciador. E eu estou falando, não é influência, tem 50 mil, 100 mil, até porque essas pessoas não é bom para o nosso negócio. Sim. Entende? Que tem mais de 3, 4 mil seguidores e eu fazia essa análise, né? Quando a pessoa abriu uma caixinha de pergunta ou uma enquete, você percebe o tipo de audiência dela quando ela tem muitas perguntas. Então eu ficava seguindo algumas pessoas e percebia, essa pessoa mora aqui perto e tem perfil. Então eu trazia, se é uma pessoa que trabalha em tempo parcial, era um Slim Day, um Kit Detox, um Sunset, entendeu? Até um Hype Drink de pré-treino e etc. Para ela estar postando e me divulgando. E se eu tenho espaço de vida saudável, uma semana de shake, um mês de shake, tudo vai depender do potencial dessa pessoa, entendeu? Então, a gente tentava toda semana ter uma pessoa dessa diferente para movimentar o nosso Instagram pessoal ou do espaço. Legal, legal. Galera, 2 coisas que eu quero só comentar aqui. Uma sobre negócio local, tá? Eu tenho um negócio espalhado, Vinícius nem se fala, então. É complicado acompanhar bem um grupo com o negócio espalhado, tá? Então, todo mundo aqui pode criar negócio local na sua cidade. Ele pegou 5 cidades, mas eu moro em Salvador, 3 milhões de habitantes. Se eu posso pegar aqui regiões de Salvador, vamos aprender a criar negócio local, que é muito mais fácil a gente cuidar, é muito mais fácil a gente duplicar e é muito mais fácil a gente visitar o nosso negócio. Então, eu queria que todo mundo saísse com esse pensamento aqui, criar negócio local. Beleza, vamos partir para cima. Uma percepção sobre isso é que depois que veio o Instagram, para algumas pessoas se tornou uma muleta. Em vez de ela falar com um cara que mora no condomínio dela ou na rua do espaço de vida saudável dela, ela quer falar pelo Instagram. Então, é muito mais fácil a pessoa olhar no meu olho, apertar minha mão e confiar no que eu estou falando, do que através de um vídeo, uma pessoa que ele nunca viu. Então, é muito mais palpável, até porque, vou falar, culturalmente, o brasileiro é assim. Beleza. Entendeu? Vamos conversar agora de geração de contatos e depois a gente vai partir para a construção de royalties, tá? Como é que é a sua abordagem, a sua e Giovana? Vocês conhecem alguém ou numa viagem, como a história do Boto, ou então numa praia, ou num restaurante, ou num posto de gasolina, não importa. Conheceram alguém, tá? Independente do lugar que seja, qual que é a forma de abordagem para vocês pegarem o contato da pessoa? Olha, o milenar, né, Herbalife, né, 43 anos, infalível, que a gente nunca
negociou. O use, viste e fale. Cara, isso é porque, por exemplo, tem gente que tem um espaço de vida saudável com 30 pessoas, ele não usa o produto lá dentro da frente das pessoas, ele não usa a marca e ele não fala. Então não adianta. Em qualquer lugar que você estiver fazendo use, viste e fale, ele vai funcionar. Não Sim. tem jeito, ele vai funcionar. Então, o que a gente faz muito forte? A maioria das pessoas perguntam a gente. A gente faz um recrutamento passivo, tá? Então, se ela vê que eu tô com uma pulseirinha dessa, se eu tô com um pinzinho, claro que a comunicação visual mudou um pouco. Não é aquele negócio tão espalhado, tão cheguei como era antigamente, eu cheguei e tal. Então, pode ser discreto. Resultado físico, as pessoas vão te perguntar, não tem jeito. E aí, eu tô sempre... Não, você pode chegar no meu espaço, ou no meu dia a dia, você nunca vai me ver sem uma shakeira da Herbalife na mão. Nunca. Show. Ou ele vai estar com água, ou vai estar com shake, ou vai estar com chá, ou vai estar com hype drink, ou vai estar com fibra, alguma coisa tem lá dentro. Então, se eu estou vestido, se eu estou usando os produtos da frente das pessoas, o que vai acontecer? O que é isso aí que você está tomando? Agora só falta fazer a última parte, falar. Cara, isso aqui é uma fibra que ajuda a motilidade do intestino e tal, 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 tal. Minha esposa ficava 5 dias sem ir no banheiro e tal. Nossa, que interessante e tal, tal, tal. Então, é o gatilho. A partir dali, uma das coisas que a gente faz também muito, a gente não fica muito barulhando a pessoa nesse primeiro contato. Tal, pai, você está aqui na praia e tal, me dá seu WhatsApp, que depois eu te explico melhor. Pronto, peguei tudo que eu precisava. Só precisava do WhatsApp dela. Geralmente você passa o WhatsApp seu e pega o da pessoa ou só pega o dela? Não, só pego dela. O passar já era. Só pego. Ok. Na hora. Depois que você pega esse contato, qual o próximo passo? A gente... E a gente vive também. Né? Então, por exemplo, estou na praia que gerou esse contato, tal, tal, tal. Eu vou para a praia. Então, à noite, ou às vezes durante a semana, juntam a quantidade de número, ou durante o dia, juntam a quantidade de número, dentro do espaço Vida Saudável também. E aí que a gente para no espaço Vida Saudável, anota no mapa, a pessoa que a primeira vez foi lá, o telefone dela, ou se é um contato de um frentista de um posto e tal, quando eu estou parado e concentrado nisso, eu vou começar a falar com essas pessoas. Ei, tudo bem? Ô, Hélio, estava na piscina ontem, tal, 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 falando sobre a fibra. Pô, que bacana, pensando em tal, tal, tal. Pera, queria explicar mais sobre o meu projeto de emagrecimento, hipertrofia. Eu vou falar o avatar que ele tem, entendeu? E aí troco ideia. O caminho de entrada, a maioria das vezes, é cliente, mas também tem alguns que é para negócio. E quando é negócio, qual que é a abordagem direta? Vou dar direto, Feró. Estou em franca expansão aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou um dos responsáveis pela expansão aqui. E eu estou procurando pessoas sérias que queiram ou ter uma segunda renda de 3 a 5 mil ou ter um espaço de vida saudável para ganhar de 5 a 20 mil reais. Qual dessas duas oportunidades é melhor para você? Tal, me explica melhor. Qual das duas que é melhor para você? Eu acho que eu me encaixo nessa segunda renda. Cara, isso funciona X, Y, Z e tal, tal, tal. Eu vou explicando ele. E aí eu falo, mas eu não converso de negócio pelo telefone. Que dia Eu que ia você está fazendo perguntar aqui no isso meu escritório? agora. Eu ia perguntar. Não, nada por telefone, só um despertar a curiosidade. Nada, nada, porque é aquilo que eu falei, cara. O brasileiro é assim. E aí, eu falo que eu acho que é um pouco o perfil, parte de mim também. Eu sou um cara de contato, de olho no olho, de pegar na mão do cara e tal, para fechar o negócio. Então, eu acho que, às vezes, 50% sou eu e 50% é o público brasileiro, é assim, entendeu? É mais caloroso, mais pessoal. Ok. A maioria das pessoas que você leva para um STS já são cadastrados antes ou cadastram no STS? 90% ele já teve uma apresentação. Entende? Ok. Por exemplo, eu estou na semana do STS. É uma coisa que eu e a Giovana sempre fizemos. Nós estamos na semana do nosso STS local aqui. Então, nessa semana, todo lead que eu gerar, eu não vou apresentar. Eu vou botar no STS. Ok? Como você promove o STS para a pessoa? Como que eu promovo? Sim. Cara, você não tem noção. A gente está em franca expansão aqui no estado e vai ter um evento de apresentação que acontece uma vez no mês aqui no estado do Espírito Santo e vai ter vários líderes na sala. Se você é um cara empreendedor que está buscando algo, eu acho muito pertinente você estar comigo. Eu posso tentar uma credencial para você estar lá comigo. Entende? Então,
é assim que eu promovo para colocar essa pessoa lá. Agora, pós-STS, até a semana do Só próximo uma STS, perguntinha antes. Essa credencial para o cliente tem valor ou é de graça? eu, eu custeio. Ok, Tá? beleza. Pessoal, não é uma regra aqui do sistema nada, é coisa Ok, minha. Tá? Então, de um STS ao outro, antes da semana dele, aí eu já faço a apresentação X1 no meu escritório. ok. Beleza. Depois que a pessoa vai para o STS e se cadastra, qual que é o passo a passo, qual é a esteira para você transformar essa pessoa num supervisor e construir royalties? Primeiro, o que a gente tem que entender é o seguinte: eu esqueço a minha meta e eu penso na meta da pessoa. O que ela quer? Você quer a segunda renda? Você quer ter um espaço de nutrição? Você quer ter a ferramenta FIT, que a gente também tem aqui? O que você quer? Eu quero um espaço de nutrição. Bom, para você ter um espaço de nutrição pela Herbalife Brasil, você precisa ser um supervisor. É obrigatório, tá? Então, eu acabei de apresentar para ele, eu vou falar, ó, então você precisa ser um supervisor, certo? Você prefere fazer isso aqui no dinheiro ou no cartão? Acabou. A partir de você fazer esse pedido, vou botar você no meu carro, vou começar a rodar e achar o ponto para você, você já entra em treinamento dentro da minha unidade e a gente começa a desenvolver o seu negócio. Pronto. Agora, se é uma pessoa por segunda renda, mesma coisa. Qual desse nível você prefere começar? Uma das coisas que eu percebo que aconteceu, a gente banalizou demais o nosso negócio, né? Ficou caro, barato demais. E aí, nosso time, 90%, assim, de cada 10 contratos que é assinado, eu estou falando do nosso time, né? Eu não, o time inteiro. De cada 10 contratos que entra, 9 é supervisor, entra como 2K. Porque Sim. o cara gasta 10 mil num celular, que eu estou falando com você aqui, divide Verdade, 12 vezes. verdade. O cara já se endividou por um monte de coisa. Tem nego pagando 7, 6 mil numa viagem, que vai ficar 5 dias e vai esquecer aquilo. E aí eu falo, ó, para você se tornar supervisor, já ter treinamento avançado, ter estoque, esses 10 mil já vai virar 20 na revenda. Ok? Você faz em 5 vezes no cartão. Para você fazer isso, aí eu vou trabalhar com você seriamente. Você vai ter treinamento privilegiado, diferente dos demais. Então, como que eu mostro pro cara que é ridículo 10 mil? E é ridículo, né? Você pode perguntar qualquer pessoa dessa aqui que tá na live, quantas vezes você teve 10 mil na mão? Tem nem que falar, esse mês eu recebi 10 mil, não tô vendo mais. Verdade. Tem gente os últimos 3 meses passou 10 mil na minha mão, não sei onde foi. Então as pessoas estão dissipando tempo, energia e dinheiro com que não vai levar em lugar nenhum. Eu mostro para a pessoa realmente. Não, vou começar assim. Tomou a Entende? Então a grande maioria decisão é de ser o supervisor. supervisor ali, ou comprar 1.000 pontos no mínimo. Próximo passo. Pronto, próximo passo, ó. Os seus produtos vão chegar de 2 a 4 dias úteis, tá? Então hoje é terça-feira. Vou falar, ó, segunda-feira da semana que vem, eu vou precisar de 1 a 3 horas sua e da sua esposa, se ele faz em casal, se ele faz sozinho, só ele. E eu preciso de concentração. Vou começar os trabalhos e ganhar dinheiro com você. Minha intenção é botar dinheiro no seu bolso. Fazer a supervisão 2K e botar 10 mil a mais no seu bolso, no máximo, em 60 dias. E aí o cara entende a minha intenção com ele. Não, segunda-feira, 4 horas da tarde eu posso estar aqui. Então, beleza, ele vem e eu começo a falar com ele sobre sistema de treinamento, que a Herbalife dá um treinamento completo para todo mundo, entende? Então, o sistema de treinamento, quanto isso vai custar para ele, e eu acho que os resultados grandes estão nos detalhes, né? Então, eu pego e falo para ele, ó, tá vendo esse sistema de treinamento? Como que o Júnior saiu de R$ 1.000 para R$ 50.000 7 anos depois? Foi nesse sistema de treinamento que eu aprendi. Então, aqui é uma via de mão dupla. Você vem e eu vou. Não é o contrário. Aí eu falo com o meu prospecto dessa forma. Eu viro e falo para ele bem assim, fera, imagine que você é um cara que entrou e está em todos os treinamentos. E nesse mesmo mês eu trouxe um novo supervisor como você. E eu estou perdendo meu tempo, eu estou indo lá fazer um alinhamento com esse cara que não está em treinamento nenhum. É desleal com você eu não ter tempo para você, que está em tudo, eu dando atenção para o outro. Você não concorda? Sim. O cara entende, é verdade. Então, cara, o meu termômetro de dedicação com você é eu olhar nessa sala onde você está sentado. Entende? Eu não sou o sistema que vai te treinar, te capacitar. Eu sou o apoio seu. Eu estou sempre
com você, mas é aqui que você vai aprender e é aqui que tudo eu aprendi. Quando eu falo que eu aprendi tudo ali, é porque eu não tenho nenhum lugar completo. E mexer com celulares de Herbalife. O que eu ia saber de Herbalife? Aí o cara entende, não, o ouro está aqui. Ele aprendeu tudo ali, então é lá que eu vou aprender. E aí a gente começa, fala, essa parte do sistema é muito importante, tá? Pelo menos para mim eu percebo isso. E aí eu começo a falar, ó, gente, vamos falar agora de produto. Pego uma folha em branco, boto na frente dele, papel e caneta, lá na minha sala. Fala, cara, bota 30 nomes aí que você acha que usaria a suplementação, tá precisando de mais saúde, ficar mais disposto, perder peso, ganhar peso, não sei. Aí ele coloca. E a gente começa a falar com o pessoal, cara, entrei num novo projeto, com os meus coaches, Júnior e Giovana, aqui o resultado deles. Pô, aí manda uma mensagem essa conversa. WhatsApp. Sim. WhatsApp. Ok. Tá? Quase ninguém atende telefone hoje. Porque o cara tá trabalhando, tá na correria e tal, o WhatsApp é até um meio de comunicação mais rápido que ligação, por incrível que pareça. Então, esse é o projeto, esse aqui são meus coaches, aí manda o resultado antes e depois e tal. Eles abriram 5 vagas para me fazer um desafio de 21 dias com eles. E aí eu tô te chamando, amigo e tal. Aí a pessoa me conte mais. Aí eu mando um resultado do avatar dessa pessoa. Então, se é uma pessoa de 35 anos que precisa perder 40 quilos, um homem, eu vou pegar os meus resultados, que eu tenho um homem de 35 anos que perdeu de 20 a 40 quilos. E eu mando para essa pessoa. Aí a pessoa, caraca, é tudo que eu preciso. Quanto custa? Isso está no WhatsApp do novo consultor. E aí ele fala assim, cara, cada um tem uma especificidade, não cobra nada para marcar a sua avaliação e você saber dos seus números. Aí eu dou 2 opções, eu não, né? Porque eu estou falando para a pessoa fazer. Dá 2 opções de horário aí para ele, X, Y e Z. Aí a pessoa decide, vem no meu escritório e a gente faz a apresentação de produto. Eu só entro na lista quente de negócio quando esse cara fazer no mínimo uns 3 mil de lucro líquido. E isso acontece geralmente em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não demora. Por quê, Wellington? O que eu penso sobre isso? O consultor supervisor novo, ele não sabe de nada da Herbalife. Não sabe de nada. É você que sabe. Então é você que tem que fazer com ele. Entende? Inicialmente, eu preciso de botar dinheiro no bolso do meu novo consultor. Os primeiros 2, 3 meses do meu consultor vai definir a vida dele na Herbalife. Então, isso é minha responsabilidade, isso é uma coisa minha, de botar dinheiro no bolso dele. Eu preciso botar dinheiro no bolso dele. Vai definir o que ele pensa da Herbalife. Entende? Então, é assim que eu faço e a gente começa a atender as pessoas, vender os produtos. O normal nosso aqui, esses primeiros 2 mil pontos, essa supervisão, que ele vai investir lá 10.800 e vai retornar para ele uns 18 e pouco. Isso normalmente, que o nosso grupo é de 15 a 60 dias acaba. E aí, quando eu entro na lista quente dele para negócio, o cara já vai, ó, fulano aqui já ganhou 5 mil extra nas últimas 3 semanas. Então, o cara só fala onde é que eu assino. Entende? Então, é sobre isso. Eu preciso de botar dinheiro no bolso desse cara. Como que ele... Aí, beleza. Colocou dinheiro no bolso dele. Na hora que você vai entrar na lista de negócio dele, como é que ele separa a lista de negócio dele? Outro detalhezinho aí, né? Esse cara que ele vai falar de negócio tem 3... Para mim, precisa ter 3 pré-requisitos. E eu falo para ele, ó, pensa nesse pré-requisito. Número 1, confia em você. Número 2, tem condições de investimento. Eu estou parando aqui para você estar anotando. Tô Número 1, confia em você. Número 2, tem condições de investimento. Número 3 é empreendedor. Mas esse empreendedor é relativo, tá? Na verdade, todos os 3 quesitos são relativos, mas principalmente o empreendedor, cara, é aquela amiga sua que compra calcinha em São Paulo e trabalha de empregada. Ou aquele amigo seu que malha na academia e compra suplemento para revender. Entendeu? Aquela pessoa que já teve negócio e fechou. Aquela pessoa que tem negócio. Tudo é empreendedor. Qualquer pessoa que você vê que está fazendo uma segunda renda de qualquer forma, ele é empreendedor. Entendeu? Então, esse é o empreendedor. Tu tem condições de investimento. Cara, todo mundo hoje consegue R$10.800. Entendeu? Só você tá com, ó, esse cara aí, cara, tá desempregado há 6 meses, não tem condições de
de botar comida dentro da casa dos pais dela, da família dele e tal, tal, tal. Ele não é o cara para falar agora, vou falar depois dele. Eu tô falando isso aqui, esse cara eu vou falar até porque eu quero mudar a vida dele, É. entende? Só que vai ser outro caminho, só um cadastro, vou começar a trabalhar a lista dele, mas enfim, tem condições de investimento. Todo mundo tem um cartãozinho hoje, todo mundo, o cartão da avó, da tia, junta dois, a esposa e do marido, todo mundo. Só que eles estão gastando com coisa errada. Então, tem condições de investimento. E o primeiro, confia em você. Eu costumo falar que é a lista de casamento da pessoa. Entendeu? Pensa sua lista de casamento. Ele vai botar o quê? Os amigos dele das antigas, os melhores amigos dele atualmente, alguns familiares. Entende? Então, Ok. E dessa como forma, você chega aí ele passou a lista lá de 20 nomes, como é que você chega nas pessoas? Cara, acabei de entrar num negócio aqui, lá pelo telefone do novo consultor. O Wellington, cara, eu acabei de entrar num negócio novo. Eu vou expandir ele aqui no estado do Espírito Santo. E eu não pensei em ninguém antes de você. Lembrei de você. Que dia que a gente pode conversar? E eu quero. Isso por mensagem WhatsApp ou telefone agora? O WhatsApp. Ok. O WhatsApp. Beleza. É. Entendeu? E aí o cara, pô, que legal, cara. Pô, tá bacana. Ó, já ganhei X mil reais extra. Eu preciso conversar com você o quanto antes. Quarta-feira, às 8 horas da noite, ou ou quinta-feira, 4 da tarde. Qual é o melhor horário para você? Só isso. Mas como E aí volta que é isso? Como é que é isso? Eu preciso marcar a reunião para explicar. Acabou. Ok. Aí volta o processo lá do primeiro caso. Do desenvolvimento. Exato. Essa é a nossa esteira. Beleza. Ultimamente, Peçanha, a gente tem falado no mundo inteiro, né, sobre criar comunidades, tá? E vocês fazem isso muito bem. Que ações que vocês fazem no dia a dia para estar criando esse ambiente de comunidade no grupo de vocês? Olha, a primeira coisa, o Ed, que um supervisor da Herbalife tem que encarar, se ele decidiu fazer esse negócio para a vida toda, e é um negócio para a vida toda, ele tem que entender que os melhores amigos que ele vai fazer durante essa caminhada vai ser aqui dentro. É a primeira coisa. Então, logo que eu trouxe um supervisor, eu procuro ser amigo dele, cara. Assim, não de forma intencional, mas de forma genuína mesmo. Sim. Ele vai ter que confiar em mim nesse processo e eu vou ter que confiar nele, porque eu vou dar a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, é o tempo, todos nós. Então, eu vou doar o tempo da minha vida para melhorar a vida dele. Então, logo que o cara entra, eu procuro conhecer a família dele, marcar de tomar um chá verde, entendeu? Eu faço alguma coisa com ele. E aí, imagine uma tribo, né? Que é o que nós estamos falando aqui, tem até treinamento de tribos, aberta. E a gente vai atraindo pessoas. Vai ter algumas que vai vir, vai participar da tribo 3, 4, 5 meses e não vai se encaixar. Isso não está no nosso controle, entende? O que está no controle é manter uma tribo animada, funcionando, e que algumas pessoas vão querer fazer parte dela. Então, é impressionante. Quando a gente traz as pessoas para essa tribo, caraca, é assim que funciona isso aqui? E essa tribo funciona da seguinte forma. Eu vou correr na praia, eu chamo esse amigo meu. Eu vou malhar, eu chamo esse downline meu. Eu vou num parque correr, aqui, você está em Floripa, não é isso? Não, Salvador. Tô confundindo. Salvador. Porra, o que tem mais de lugar em Salvador bonito para você fazer alguma coisa? Então, eu tô com ele, tô com a minha família e com ele junto, entende? Então, essas coisas vão ficando natural. Com o tempo, Réveillon, vamos alugar uma casa aqui em tal praia. É com eles. Natal com a minha família, meu grupo inteiro. O último Réveillon, nem lembro. Não, no outro. Nesse agora teve um monte de gente junto, mas no outro eu aluguei uma casa e tinha 42 supervisores, uma casa de 4 andares. E a gente passou junto lá, todo mundo junto e tal, se divertindo. Até porque... E aí você conhece, cara, a pessoa, o filho da pessoa, a filha, o cara, esse cara não é só dinheiro, não é só negócio, é uma pessoa gente boa, são um casal de respeito. Então, aí, eu acho que quem entra pelo dinheiro, e não tem jeito, todo mundo entrou querendo ganhar dinheiro. Mas se você não mudar esse panorama no caminho, pelo dinheiro ele sai. Então, quando ele vê que tem valor aqui dentro, a retenção é muito maior. Né, esses encontros de comunidade de vocês, você deu exemplo aí de várias coisinhas aí de atividade física, academia, tal, passear.
Parque. Falou agora do exemplo do Réveillon aí. Vocês têm alguma coisa mensal onde vocês reúnem todo mundo, pelo menos uma vez por mês? Tipo uma churrascada, alguma coisa assim ou não? Tem no STS. No sábado antecedente do STS, a gente tem o churrasco dos supervisores. Mas isso é do sistema ou de vocês? Quando o sistema não faz, a gente faz. Só que foi criado uma coisa tão enraizada que hoje uma linha minha que tem 12 supervisores já marca. Cara, vou fazer aqui, festa aqui, tal, com o meu time, meu aniversário, quero que você venha. Aí eu vou. Aí tá lá, 12 supervisores. Aí tem outro, cara, juntamos fulano aqui em casa, estão fazendo churrasquinho aqui na praia. Aí eu vou. Então é meio que, tipo assim, não é tão marcado hoje em dia. Sim. No início você vai ter que provocar isso. Mas hoje já é de forma natural. Eles me ligam para sair, me ligam para passear. Entende? Entendi. Meu amigo Matusalém de Carvalho, bem-vindo à nossa live. Galera, hoje a gente está com o Júnior Peçanha, membro da equipe de milionários, mais novo milionário aqui da Herbalife, no PIN de milionário, um dos próximos presidentes. Então, vou meter o dedo no aviãozinho, que a gente tem aqui mais uns 10 minutinhos de live ainda. E quem quiser fazer pergunta, falar nisso, já estou vendo uma pergunta aqui embaixo. Peçanha, como o seu grupo... Já explicou como é a dinâmica do grupo de foco já, galera. A pergunta acho que era antiga e eu não vi. Quem quiser fazer pergunta para o Peçanha, tem aqui essa interrogação. Você faz a pergunta, ela aparece para mim aqui, eu falo para ele. Eu queria mais que a gente voltasse aqui nessa construção de royalties, de relacionamento, de acompanhamento, no dia a dia. Como é que você faz? Você tem, além da reunião de grupo de foco, você acompanha o seu grupo de outra forma diferente? Você faz acompanhamento individual? Como é? Não vai ter jeito. A lei de Pareto funciona para tudo, né? E aqui dentro do negócio é 80-20. Eu aprendi isso cedo com meu mentor. E aí não é assim, e a medida disso, eu acho que tem gente que pode se confundir. Não é o quanto de ponto que a pessoa está fazendo. A medida para mim é o quanto ela se dedica. Quanto que ela me pergunta, o quanto de livro ela está lendo, e quais treinamentos ela está tendo, se ela está indo em todos. Então, isso é o termômetro. Eu tenho supervisores que, por vezes, fez 0 pontos no mês passado. Entendeu? Mas eu estou agarrado nele, porque ele está perguntando, ele está trazendo gente para me apresentar, e está fazendo. E cuida dele, porque se o meu presidente, o meu patrocinador tivesse me abandonado porque eu não me requalifiquei como supervisor no primeiro ano, ele tinha perdido aí, viu? Tá vendo? Então é sobre isso. Entende? É um processo de maturação desse cara. Agora, tem um outro que está fazendo muito ponto, às vezes está fora de tudo. Esse cara não entendeu que eu estou fazendo um negócio para minha vida, para minha família, para o meu futuro, e ele também. E eu estou aqui para fazer a mesma coisa com ele. Mas se ele não quiser, e quando ele não está nesse tipo de treinamento, eu já começo a entender que ele não está no mesmo projeto que eu. E eu não tenho nada contra ele e tal. Esse cara, eu falo com ele 2, 3 vezes no mês. Agora o outro, eu não sei nem de falar. Se eu pegar o celular aqui, tem 10 pessoas, a 15, que quase todo dia a gente está se falando. Entende? E é os 20% do grupo. Tem a lei de Pareto. Esses que você está quase falando todo dia, esses 20% aí, geralmente o que é? É uma pergunta, é uma dica, é uma orientação? O que é normalmente? A maioria das vezes é um apoio que ele está querendo. É porque eu não busco. Ele que tem que buscar. Entende? Agora, se eu pegar lá os 100 supervisores de contrato que eu tenho lá, qualquer um que me ligar, eu vou estar de pronto atendimento para falar com ele. Porque, cara, desculpa que eu estava parado aí 6 meses e eu quero botar para... Então tá bom, é agora. Vem aqui no meu escritório, nós vamos começar agora, eu vou trabalhar com você agora. Entende? Então, meio que não é eu que vou falar com ele. Por quê? Muita gente não vai falar para não ter patrão. Então, eu não tenho. Lembra a via de mão dupla? Você vem, cara, eu tô dentro. Mas eu não... Beleza. Me fala uma coisa. Acabou de qualificar milionário agora, né? Sangue tá aí fervendo ainda, reconhecimento. Nós vamos fazer uma festa lá em Bogotá, já tô animado. Planos para 2024? O plano não tem outro, você já sabe a resposta. É o plano presidente. Tive a felicidade esse fim de semana estar com o meu mentor, né? Passei 3 dias com ele lá em São Paulo e fizemos a STS São Paulo lá. E aí tá tudo muito claro.
claro, cara. É só meter os dois pés no acelerador e continuar. A gente tem uma lateralidade grande, abrimos no mês passado 7 pedras, e a intenção é pegar essas pedras e fazer, no mínimo, 3 tabuladores até o fim do ano. E aí o presidente vem. A gente já tem um tabulador de Eu primeiro nível. qualifiquei presidente com 3 tabuladores. Olha aí. A gente já tem um que saiu agora, no mesmo período. A gente tem um novo Guedes de primeiro nível. O Irlande e a Jéssica. E saíram Guedes agora, no mesmo período do nosso milionário. Entende? Agora tem mais 3. Quero fazer mais 3. Agora, é importantíssimo quem está ouvindo aí saber disso. Eu quero fazer mais 3. Agora, essas 3 querem sair Guedes? São duas coisas totalmente Pode diferentes. ser até que sejam outros 3. Pois é, pode ser que eu vou falar com esse cara agora no STS e ele vai ser esse Guedes Me desse ano. diga uma coisa, quantas primeiras linhas de supervisor você tem hoje? Ó, eu aprendi a contar só pelo sistema. Só pelo sistema. Eu não conto quantos supervisores que eu tenho de primeiro nível. Sim. Eu olho no sistema quantos. Então, hoje tem 13 supervisores de primeiro nível no sistema. Show. Assim, tem alguns anos que já varia aí, entre 9 e 15 supervisores no sistema. Ok. Como que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Incríveis. Incríveis, fera. Você não tem noção, assim, não é a certeza sobre mim, a certeza sobre o nosso mercado, a certeza sobre a nossa empresa, a certeza sobre a nossa suplementação. Eu acho que, tipo assim, as pessoas que, por algum momento, se perguntam ou param e tal, tem tudo a ver com a fé dela. Entende? Sua fé está errada, suas crenças estão erradas. Então, você tem que alimentar essa fé. Como? Cara, vê o que tem de suplemento aí fora. Vai ler. Vai ver sobre essa empresa. É porcaria. Não está nem aí para você. Entende? Agora, na nossa empresa, não, cara. Os melhores cientistas do mundo. Aí vai ver o mercado que está ali fora de YZ, sei lá, de mercado de carro, sei lá, de eletrônico, que é o que eu fazia. Vai lá ver o mercado. Não está pergunta, tá ótimo? Não tá. E aí eu penso nos próximos 10 anos, todo mundo daqui para só vai pensar, cara, em se alimentar melhor, viver melhor e tudo mais. Então é o nosso mercado, entende? Então, eu estou muito animado. Quanto o que eu vou fazer é o plano presidente. Assim, eu falo, isso é muito claro para mim. Alimente sua fé. É muito claro para mim. Desde assim que a gente saiu o Get, eu entendi, cara, eu vou trabalhar nesse negócio assim. Quando eu sair Sherman, eu dou uma descansada. Sherman. Mas é muito claro, ter um presidente em cada estado. Isso é muito simples de fazer. Ainda mais no mercado hoje, depois de tudo que aconteceu, como é que tá? Eu olho assim, onde eu tinha espaço de vida saudável, chegou a ter 24 espaços de vida saudável num bairro. Hoje tem 4. Depende do ponto de vista que você está vendo. Eu só vejo solução. Eu penso da mesma forma que você. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui pro Peçanha ainda, mas deixa eu promover logo de amanhã. Galera, amanhã nós vamos ter aqui a nossa live de quarta-feira, né? Aquela live chamada Saindo da Obesidade Cerebral, colocando coisa em prática. Esse ano a gente inovou, né? Eu estou trazendo alguém fora da Herbalife para falar de um outro assunto. Amanhã nós vamos ter a Débora Barros, casada com o Marco Célio, presidente da Herbalife, mas a Débora vai vir falar como fonoaudióloga. Então se prepare, galera. Nós vamos falar sobre autismo, sobre gagueira, como falar em público, como cuidar da voz, eu que falo pra caramba. Então se prepare para a live de amanhã, que a gente vai ter aqui uma fonoaudióloga aqui. Peçanha, hoje eu estava treinando e finalizei depois de 3 dias, né? Porque era 1h30 de podcast. Eu assisto, bem dizer, ali durante o meu treino, meia hora. E hoje eu terminei de assistir um podcast do Joel J com o Bernardinho. E ele fez uma pergunta para o Bernardinho e depois de 1022 lives, eu vou fazer a pergunta para alguém hoje pela primeira vez. E a pergunta é: imagina que aqui agora estão te ouvindo 4 milhões de distribuidores da Herbalife do mundo inteiro. Todo mundo que fosse da Herbalife ia ouvir você, através dessa live ou através de qualquer meio de comunicação. O que você falaria para todos os distribuidores da Herbalife do mundo? Bom, para todos os distribuidores da Herbalife do mundo, decida. Decida, alimente, vai lá no início e lembra por que você assinou esse kit de cadastro.
Qual foi o motivo? E reflita por que você deixou isso pelo caminho. Duas coisas para você sair daí. Número 1, viva a Herbalife. Viva a Herbalife. Elimine distrações. Viva a Herbalife. Respire a Herbalife. Se você quer chegar nos níveis grandes desse negócio, respira o negócio. Cuidado, está cheio de ladrões de sonhos de volta. E número 2, all-in. Quer crescer? É all-in. All-in. Não tem desculpa. Ou você vai ou você vai. A vida nós estamos vivendo no mundo de causa e efeito. O que você está vivendo hoje é o efeito composto do que você fez nos últimos meses, anos. E o que você vai ver para frente é o efeito composto do que você está fazendo agora. Então, resolva all-in, cara. Vai, faz o que eu tenho que fazer, respira. Como diz o meu mentor, apaixone-se. Paixão. Cadê a paixão que você tinha no negócio? Então, é sobre isso. Vai para cima, que essa é a missão que o Mark deixou para a gente. E a gente vai ajudar muitas pessoas a mudar de vida ainda, tanto financeiramente quanto fisicamente. Deixa eu te falar, antes de eu te agradecer, várias pessoas pediram indicação aqui ao longo da live de livros. Você quer indicar alguma coisa aí? Olha, você acabou de falar um assunto que eu falo muito nos meus workshops, obesidade mental, né? Hoje a gente está vendo live demais, livro demais, vídeo demais, e quem a gente tem que escutar não está fazendo. Está procurando solução para tudo, está procurando facilidade, não habilidade. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o livro que eu indico para você começar o seu novo processo, você decidiu agora, começou o ano, né, no brasileiro, feliz ano novo, é A Única Coisa. É o livro que eu mais indico para você estudar, porque a gente dissipa a energia com tudo e com todos e com zilhões de coisas e, de fato, fazer a única coisa que vai fazer a gente mudar de vida nesse negócio, a gente está deixando para trás. E foi, inclusive, o primeiro livro que a gente estudou. Apareceu mais uma. Aí apareceu a última pergunta da live agora, então. Qual é a única coisa de Júnior Peçanha? Falar com pessoas. Ok. Galerinha, Peçanha, muito obrigado, cara. Que Deus te... Galera, o livro A Única Coisa já tem no canal do Telegram. Já coloquei umas 5 vezes lá, entendeu? Peçanha, brigadão, cara. Que Deus te abençoe. Acho que o próximo dia que a gente encontra agora é no Cruzeiro. Vou te dar um abraço apertado lá. Pra galerinha que tá na live, 220 pessoas aqui na live, cara, vamos agradecer aí por mais esse conteúdo, essa entrega. Obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Sucesso! E ó, eu tenho que te contar uma coisinha. Milionário é pouco, meu irmão. Tô te esperando aqui na equipe de presidentes. Pra cima, fera! Obrigado a todos, ótimo dia. E acelera do jeito que tem que ser. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.